E olha só, o site Drops de Jogos esteve no Acre para acompanhar a iniciativa da GameCon, que pretende promover eventos de jogos fora do eixo sudeste e sul do Brasil. É uma iniciativa para conectar. Vamos falar sobre isso? É o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Valeu! Para falar sobre isso, estou aqui com o Dom Pedro Zambarda. E olha só, o Drops de Jogos está chegando na sua meta, hein? Tá todo mundo aqui querendo ver Dom Pedro Zambarda noticiando aqui, vestido de Yoshi, mas tá todo mundo torcendo aqui com o coração também pro Drops de Jogos. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo lá, viu, gente? Inscrevam-se lá no Drops de Jogos. Só me visto de Yoshi se a gente bater 10 mil inscritos. Tá longe ainda, viu, Salmas? Falta muito. Mas que bom que você tá aí na empreitada ajudando a gente nessa. Como eu me ausentei do Meteoro, eu falei aqui... Eu resolvi trazer para vocês o que eu fui fazer lá no Acre, né? E não é a Gamescom, é a GameCon, que é um evento que surgiu em 2018, em Brasília. Uhum. E eu fui lá acompanhar, fui cobrir como jornalista. E, cara, tem uma ideia toda bem interessante do evento, de levar o desenvolvimento de games, os esportes, os cosplays, para não ficar só centrados, Salmazo. Curitiba é um pouco menos, mas assim, não é só em Curitiba, não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, não é só a própria cidade de Brasília. Eles estão fazendo um trabalho importante com vereadores, com prefeitos, com governadores, para tentar trazer diversão e trazer profissionalização e inovação tecnológica para a molecada. Então a GameCon eu acompanhei, publiquei uma quantidade enorme de notas, inclusive até repercuti na mídia do Acre. Eles vão ter uma edição no ano que vem e deve acontecer em novas localidades. Uma delas que já está confirmada é Espírito Santo. Então eles não vão só para o norte do país. Vão também conectar outros estados que não têm eventos. Ah, legal. Eu escrevi aqui a respeito disso. A idealizadora e fundadora da GameCon Acre, Ana Paula Rocha, que é uma empresária que está desde o começo, anunciou no painel Todo Mundo Joga que a edição de 2025 do evento do Acre está confirmada. Rocha também disse que haverá um campeonato profissional de esportes na próxima edição, o que deve acontecer em novembro de 2025. O futuro da GameCon é continuar acontecendo e desbravando o cenário. O mercado daqui precisa estar com a gente, porque daqui a 3 anos nós queremos vir aqui, mas não queremos mais ser o protagonista da realização. A GameCon Acre 2025 está confirmada, ela vai acontecer e nós queremos realizar provavelmente naquele mesmo mês. Nesse ano eles trouxeram 3 influenciadores nacionais, a Ana XD, o Murilo Show e o Fênix, que é do Flow Games, que é o maior canal de games atualmente de notícias. Eles levaram também a Bárbara Gutierrez, que foi editora-chefe do IGN Brasil e que estava apresentando as atrações do palco. E eu trouxe também algumas informações exclusivas de lá. A gente esteve no local e no site do evento tem a confirmação da GameCon Espírito Santo antes da GameCon Acre de 2025 para o mês de junho. Mas eu apurei com as minhas fontes por lá que está em estudo um encontro, um evento tipo GameCon para o Amapá e também para o estado de Rondônia. Não tem nada confirmado, mas a organização está conversando sobre isso. Inclusive teve presença de políticos, de políticos e pessoas que atuam em Brasília para tentar viabilizar isso. A gente teve o caso, por exemplo... as principais assessorias de imprensa, até o Game estava presente lá para fazer toda a divulgação do evento. A gente teve também um parceiro fundamental que eu vou falar daqui a pouco no corte a respeito disso. E o site The Game Era confirmou também as minhas informações pela apuração deles. É o segundo link que eu deixei separado aqui. E eles dizem aqui: evento quer fomentar o ecossistema gamer de 3 capitais em 2025. Também entrevistaram a própria Ana Paula Rocha. E foi interessante, Salmazo, que lá, o que aconteceu? Eu fui totalmente independente, né? A única coisa que a organização cobriu foram as minhas passagens. Eu cobri, falei o que eu queria, o que eu achei do evento. Fizemos a piada, inclusive, se o Acre existe ou não. E no final do evento a gente berrou lá com o pessoal do Acre que o Acre de fato existe e que tem muita coisa bacana para ser desbravada por lá. A Ana Paula Rocha também anunciou para as pessoas que os jogos que foram exibidos no Festival de Jogos Indies, 2 vencedores vão ser expostos na Gamescom, essa é a Gamescom mesmo, em Colônia, na Alemanha. Então, muito desenvolvedor do norte do país vai apresentar
o seu jogo no maior evento de games da Europa. Então, uma baita exposição para quem não tinha nem estrutura para mostrar os seus jogos inicialmente. E uma coisa bem bacana que teve lá foi o seguinte, Salmazo, o terceiro link que eu deixei separado, a Tel Games, o jornalista Pablo Miyazawa e o Marcelo Jimenez, lá da The Game Era, o Marcelo Vieira, na verdade, é o sobrenome que ele usa mais, foi criado junto com a organização do evento a agência Collab, que eles funcionaram meio que uma mescla de reportagem jornalística no evento. Então, muitas coisas a Collab também fez internamente no evento, com assessoria de imprensa. Então, Salmazo, tinha eu de independente lá e tinha uma redação de tipo uns 7, 10 jornalistas lá, muita gente começando ali, que eles passaram em edital para receber verbas públicas para começar a trabalhar no jornalismo, o pessoal filmando, fazendo reels, fazendo conteúdo, entrevistando os influenciadores com um aquáriozinho de redação dentro do próprio evento. E aí tem as fotos ali que eu fiz da redação, o pessoal estava ali trabalhando tudo ao vivo, teve transmissão também via YouTube. O Drops de Jogos, inclusive, a gente vai retransmitir um dos dias do evento com permissão da própria organização. E foi muito importante, Salmazo. Eu acho que, infelizmente, tá faltando também um pouco de cobertura dos principais portais, e aí é que eu acho que realmente haverá uma conexão de todo o país, se mais gente publicar conteúdos a respeito desse evento, porque é um pessoal, eu pego até como paralelo a própria cidade de São Paulo. São Paulo ainda centra muito do seu desenvolvimento de games, eu tô falando de desenvolvimento de games especificamente, não necessariamente esportes. Mas o desenvolvimento de games ainda é feito muito pela galera classe média, pelos ricos, tem gente que é herdeira de bilionário que vai desenvolver jogo, e aí é fácil você ir para Gamescom em Colônia, é fácil você ir na Steam T3 que foi em Los Angeles, aí é meio mole para você conseguir galgar. Eventos como a Perifacon em São Paulo, por exemplo, conectam a periferia, que o cara não tem grana para comprar um notebook. O cara não tem grana para ter um celular que rode bem o jogo mobile que ele está desenvolvendo. E a galera no Acre, a galera de Manaus que foi pro Acre, a galera do Amapá que foi no Acre, é gente, Salmazo, vocês vão ver pelas entrevistas que eu fiz, é gente que mora em casa flutuante na beira do Rio Amazonas. Caramba. E que tá tentando retratar ali as queimadas que estão acontecendo no local, fazer um jogo como denúncia. Fazer um jogo, por exemplo, também para as feiras de embarcação lá de Manaus. Tem 3 histórias incríveis que a gente vai mostrar para vocês aqui. São vídeos curtos de 3 minutinhos. Aliás, são 2 histórias incríveis. E tem a Bárbara Gutierrez, que foi apresentadora lá do evento, e ela meio que resume o que eu acho da importância da Gamescom. É Gamescom, tá, gente? A Gamescom Latam é o que acontece em São Paulo, para não confundir os nomes dos eventos. Mas a Gamescom, ela tem esse fator aí de união do país, que é o que eu acredito que realmente vai melhorar o cenário brasileiro. A gente precisa conversar com o Norte, a gente precisa conversar com o Nordeste, a gente precisa conversar com a periferia dos locais também, que isso é muito importante. E vamos mostrar aí na tela o que a Bá falou a respeito disso. Ela tinha acabado de apresentar o último painel e conversou um pouquinho comigo. Tá lá, vamos ver. Pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui com Bárbara Gutierrez, que fechou aqui essa game com Bárbara. Balanço do evento, como é que foi apresentar 3 dias de palco na Resistência, inclusive até pulando com o pessoal no final, como é que foi isso? Uma delícia, simplesmente. Vir pro Acre é muito gostoso. A segunda vez que eu tenho a oportunidade de apresentar a Gamescom Acre. É a terceira Gamescom que eu apresento, né? A primeira foi lá em Brasília, em 2018. Então, poder tá nesse projeto com tanta constância e com gente tão incrível, que tem a missão de descentralizar o eixo Rio-São Paulo e trazer fomentação de desenvolvimento de jogos e até mesmo profissionalização de pessoas entrando no nosso mercado de videogames, é algo tão necessário e tão incrível que eu fico até emocionada. É algo que eu acredito como pessoa, eu acredito e acho importante e necessário como profissional também, e mostrar a força, não só do Acre, mas de todos os nossos estados aqui que estão arrasando no Brasil, que às vezes não tem tanta visibilidade quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, e mostrar que o povo daqui não só é super assim, incrível, caloroso, amável, mas também tem muito potencial para dar e vender, e inclusive ano que vem
também vai estar na Gamescom Alemanha 2025. Que tal? Caramba, hein, Pedro? Muito massa, cara, ver apresentador, hein, de festival. Eu, volta e meia, tô nesse papel dela ali, cara. E ficar 3 dias... E é uma tarefa ingrata, cara. Bicho, você fica... Tem que ter gogó, tem que aguentar os negócios e tal. Se vocês forem pro Acre, comam peixe e bolinho de arroz, tá? Quibe de arroz, tá, gente? É uma delícia, comida típica de lá. Tô dando recomendações rápidas. Se der pra rodar até o final, Samazo, tem um finalzinho do corte dela, e aí temos mais 2 pra mostrar da galera que desenvolve lá mesmo. Vamos lá. Uma pergunta só, como é que você viu essa questão da premiação? E dois estúdios, a galera que tá desenvolvendo vai lá pra Colônia, na Alemanha, apresentar os seus jogos. A galera do Acre pra Europa, o que você acha disso? Eu acho simplesmente maravilhoso. Tá na hora da gente mostrar o quanto que o Brasil, ele é muito mais do que só essa coisa de é porque é São Paulo, é Rio de Janeiro. Não. A gente tem, assim, talentos por todo o nosso país. Tá na hora de mostrar o quão criativo é o brasileiro. Muitas vezes a gente tem algumas defasagens técnicas, não temos acesso a tantas coisas quando a gente fala sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre Estados Unidos também. E aqui a gente dá o nosso jeitinho. E que melhor jeitinho senão o brasileiro, para mostrar os nossos títulos super criativos, super diferentões, com artes assim espetaculares. E o nosso jeitinho, o nosso tom perro é o que traz a grande genialidade do BR pro mundo. Nosso tompeiro, é isso, gente. Fechando aqui Gamescom na Acre, em Rio Branco. Obrigado, Bar. Beijo. Muito bom, né? Ver um comunicador que tem a manha, né? Ainda no final, ainda dá uma tirada, ainda deixa você ainda se sentindo muito bem, né? Depois de ouvir todas as informações. Um salve pra ela, sensacional. Bárbara é uma craque. Vamos então para o próximo vídeo, Salmazo. O desenvolvedor da Clareira, que é um dos estúdios que vai para Colônia, na Alemanha, ele fala sobre o game dele, que é sobre uma nuvenzinha que tenta conter os incêndios na Amazônia. Olha que coisa bacana, vamos ver rapidão. Vamos lá. Pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui com o A Clareira, jogo indie desenvolvido pelo André Luiz, aqui na mostra de jogos da Amazônia Legal. André, qual que é a ideia do A Clareira? Explica um pouco pra gente o básico do jogo. Esse jogo ele tem como objetivo falar sobre essa parte mais de ambientalismo e tal, sobre conscientizar sobre esses incêndios florestais que têm acontecido ultimamente, né? No jogo você é o Claudinho, que é essa nuvenzinha, que tem como objetivo apagar os incêndios da floresta. E são várias rodadas, vai ficando mais difícil. E da onde surgiu a ideia do jogo? Explica um pouco pra gente, assim, você teve inspiração nas queimadas que acontecem, você tem a ideia de conscientizar as pessoas, o que tá por trás? É bem isso mesmo, é sobre as queimadas que têm acontecido. Tanto é que eu sou de Manaus, Amazonas, e lá começou por lá, eu acredito, a fumaça tal, devido às queimadas que aconteceram no sul de Manaus. E a gente viu que depois que começou a chover, veio a época da chuva, deu uma grande melhorada e tal, e foi mais ou menos isso a inspiração, porque é uma nuvem, né, que chove. E você quer, ao desenvolver o jogo e trazer aqui na Gamescom, você quer apresentar ele em outros lugares do Brasil? Qual que é a tua ambição em 5 anos com ele? O cara ganhou uma viagem pra Colônia. Que massa. Com certeza eu apresentei em outros lugares, melhorar muito ele, que eu acho que ainda não tá o suficiente, né, mas é isso, levar a vários lugares, publicar ele em plataformas e tal, de jogos como a Steam, Epic, essas coisas. Pra console, talvez, quem sabe. Tá bom. Fechou, então. Olha aí, gente, a Clareira aqui disponível na Gamescom, na nossa mostra aqui. Esse aqui é um jogo completo, também tem jogos ainda em desenvolvimento que estão sendo exibidos aqui na Gamescom. São 10 jogos que foram exibidos no Acre para vocês acompanharem, gente. Fiquem de olho no nosso canal, se inscrevam e também assinem para acompanhar tudo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Que massa. E o nome é o Claudinho, por causa de Cloud. Muito bom, bicho. A Clareira, mas é meio Claudinho mesmo, é meio... Acho que o nome do personagem é Claudinho, né? Da nuvem, né? O desenvolvedor que eu entrevistei, Salmazo, pra gente fechar mesmo o corte, é um rapaz... Textura fluida, invisível na pele. Pera aí. The Invisible Solar Entrou a Expertise propaganda! Jesus! E eu tô falando por cima da propaganda pra cortar ela. Boa, galera. Mas o último desenvolvedor que eu entrevistei é um rapaz que ele falou pra outras pessoas, que ele falou, cara, tem um monte de ONG, um monte de gente que faz jogos sobre a Amazônia, mas os caras não sabem nem a cor do rio.
não existe rio Amazonas azul. O rio Amazonas ou é esverdeado ou ele é amarronzado. Ele falou, e eu sei disso porque eu moro numa casa flutuante. Eu convivo com os pescadores, eu convivo com a galera lá. E ele fez como se fosse um flight simulator de barco. E aí ele conta essa história pra gente. Olha que bacana. Apuração local, hein, gente? Prestigiem lá do Drops de Jogos. Não é só pra eu vestir Yoshi, não. É pra trazer mais coisa assim. Olha aí, ó. Pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui com Kevin Almeida, que é desenvolvedor aqui do Amazonas, do Amazon Hydro Transport. Kevin, fala pra gente qual que é a ideia de fazer um embarcação simulator, tipo outros jogos de simulação que a gente vê, com a experiência que você tem de viver em Manaus, de viver perto do rio. Explica pra gente como é que foi a ideia de desenvolver esse game. Legal. Eu moro numa casa flutuante, né, que é em cima do rio, e passa barco na minha casa. Depois a gente chega em Manaus, que no caso é a cidade, né, só de barco. Então a ideia do jogo vem justamente daí, da vivência minha de todo dia, né, praticamente passa barco na minha casa todo dia. Nós temos um barco lá, então toda essa questão de cultura naval da Amazônia, né, cultura naval de madeira, é daí que vem a ideia, entendeu? Aí eu fiz um jogo que simula as embarcações no rio. Toda a ambientação é baseada no rio de verdade. Utilizei os mapas regionais, né, dos rios, via satélite, carta náutica, para poder modelar os rios, as voltas do rio, as curvas, a localidade. Colocar as cidades nos pontos certinhos, né? Cada jogador de cada cidade ter uma outra cidade representada. E as embarcações também são baseadas nas reais, onde eu já fiz uma catalogação. Cataloguei 1.500 embarcações diferentes, de vários tipos, de vários estilos, para cada gosto do jogador. E o gosto do cara, você pode escolher. O jogo ainda está em protótipo e demo. Quando é que você pretende lançar? Como você vai lançar? E qual que é a ideia de mudanças que podem ter nele? Vamos lá. Aí é um pouco subjetivo para mim. Sobre lançamento e disponibilização, desde 2019, quando eu comecei. Já disponibilizo. Muitos anos. Porque o processo de desenvolvimento dele é feito da seguinte forma. Eu falo diretamente com os jogadores. Eu compilo uma versão, eles vão lá, testam e me retornam o feedback. A partir do feedback, eu gero uma nova versão, mando de novo, eles geram um novo feedback. Aí fica nesse ciclo, sempre indo e voltando, entendeu? Então, por isso que desde o início sempre lançou, de modo que eles se sentem parte do desenvolvimento, beleza? Que massa. Qual é a segunda parte da pergunta? Não, é basicamente isso. E aí, você teve todo esse feedback, então você tá há algum tempo já no game, né? Muito interessante. E o que você tá achando da game? Com o que você tá achando dos eventos? Você acha que você pode levar o Amazon Hydro para outros eventos? Pode ser, embora eu precise comentar que ele tem, assim, ele chama mais atenção quando é parte de feira naval, né? Eu já participei de duas, então ele chama mais atenção. Não é só evento de games não, gente. Mexe mais com o que ele trabalha. Mas é muito interessante, eu não tinha... esse aqui é um dos primeiros contatos que eu tenho em relação a games, né? Que eu estou jogos. Nunca tinha tido, recentemente no Sebrae Amazonas. Então é uma forma diferente de ver o jogo, uma forma diferente de ver o que eu estou fazendo. Certo, então. É isso aí, gente. Estamos aqui com Kevin Almeida na Game com o evento no Amazonas, no Acre, gente. Tô doido. Ele é do Amazonas, eu estou no Acre. É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem e postem nas suas redes sociais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Cara, que massa esse mundo dos jogos, hein, Dom Pedro? Eu, sinceramente, cara, assisto de fora e imagino que, cara, pra você tirar um universo inteiro de dentro da tua cabeça, cara, deve ser um exercício insano, né, cara? De imaginação, de tudo mais. Acho que poucas coisas devem trazer pra você algo tão completo, né, em termos de fantasia, criar uma história, um enredo, um motivo, o porquê, o cenário, todos os detalhes, e daí colocar em prática, como, no caso, um simulador de barco ou como um jogo, né, tudo mais. E eu acho que, de uma certa forma, eles contam um pouco dessas histórias do norte, né? O game, ele tem um fator mais escapista, né? Tem muita gente que cria as ficções, os reinos encantados, os mundos futuristas, tem ícones como Mario, Zelda, mas eu gosto muito da cobertura que a gente faz lá no Drops, porque como a gente conversa muito com o desenvolvedor, a gente traz também um pouco de realidade, traz um pouco,
o garoto o da Clareira que deu entrevista pra gente, menino preto, sabe? Vai pra colônia na Alemanha, vai apresentar o jogo dele. Eu não quero entrar no clichê neoliberal e tal, do mérito, não é nada a ver com isso, mas é legal que estejam surgindo oportunidades para que mais gente dos estados que não estão, às vezes, no foco da mídia, de zonas periféricas, tenham oportunidade de terem sucesso nessa área. E educar as pessoas também a respeito de queimada, de um monte de coisa que acontece no nosso ambiente. A Patrícia Gnipper mandou aqui no chat, né? O cara é visionário, do cara do jogo dos barcos. Ela mandou aqui, ó, como é que é? Simulador de barco, necessário com tanta enchente rolando, e só vai rolar mais, ainda mais com o fim do mundo. O game acertou no timing do planeta. Eu vi esse vai ter barra. Eu vi esse comentário. Daqui a pouco vai ter a versão Espanha, né? As cidades lá já estão, né, numa roubada. Não que a gente comemore, né, bicho? Tá louco, mas... enfim, são realidades, né? São realidades, o ser humano chegando à consequência pro ser humano de seus próprios atos, né? Não, Dom Pedro? Isso aí, ser humano e seus atos. E a gente pode contar também excelentes histórias através dos jogos, assim como a gente conta em livros, séries, filmes e muitas outras coisas. Tá aí, fechou. Ladies and gents, tivemos mais uma vez aqui com Dom Pedro Zambarda. Dá uma olhada aqui no trampo dele em @PedroSólidos. Deu uma moral lá no Drops de Jogos. Estamos chegando. Se inscrevam por lá e vamos que vamos. Esse foi mais um corte aqui do Plantão do Meteoro. O meu último, o meu de despedida. Dom Pedro, valeu, querido. Tamo junto. Dê uma moral lá e @Oguariro também. Prestigia nossa ficha técnica aqui do Meteoro. E vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo aí. Ó, o último beatbox pra vocês. Vai chegar agora.